Você sabia que a natureza nos ensina a educar nossos filhos? Sabia? Não? Não sabia? Então assista esse vídeo e você vai aprender mais um pouquinho comigo. Tudo bom, gente? É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Rose, casada, mãe, vó, esposa, e eu estou aqui para compartilhar com vocês uma analogia, um aprendizado, um ensino da Bíblia. Como educar nossos filhos. Até que ponto nós somos responsáveis por eles. As pessoas que me conhecem sabem, eu tenho 2 meninas, um menino de 18 anos e uma enteada. As meninas já são casadas, a minha enteada já tem um bebezinho, então já sou vó. E eu aprendi, eles me ensinaram muitas coisas. Lógico que uma delas foi com a minha mãe, né? A minha mãe sempre foi determinada, sempre foi corajosa, cheia de atitudes. Então, ela modelou minha personalidade ser assim também. E com meus filhos, a gente vai aprendendo com eles ao longo dos dias, dos meses, dos anos. Eles mesmos nos ensinam a ter disciplina, a ser justa. Como eu sou mãe de 3 filhos, uma enteada, então eu aprendi logo que eu teria que ser justa com um e com todos. O que eu faço para um tem que ser para todos, sem diferença de nenhum, seja de carne ou de sangue, teria que ser igual para eles. Eu aprendi muito, errei muito, porque a gente tem mania de dizer que criar filhos não tem manual. A gente não nasce sabendo e simplesmente vai se adaptando. Mas é errado, tem manual sim. A Bíblia nos ensina sim. É a gente que não está muito atento a isso. E a natureza também nos ensina. E eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido, né? Meus filhos já cresceram, minha filha mais velha já tem 23 anos, a do meio 19 e o meu filho mais novo acabou de fazer 18 anos. Ainda mora comigo, as minhas filhas não mais, já são casadas. E aí, vou chamar vocês a atenção para uma analogia muito simples. Vou trazer a vocês a atenção de como a natureza, que é bela e perfeita na sua criação, Deus na sua criação fez tudo belo e perfeito. E a gente não contempla, a gente não tem o hábito de contemplar, analisar e trazer para a nossa vida, assim como Salomão, que contemplava a natureza e trazia para a sua vida, para a sua sabedoria dos seus dias, né? E eu, já há algum tempo, eu tenho animaizinhos, já tive gato, tenho cachorro, né? Meu marido tem umas galinhas, e a gente vê como que é a criação, desde o ovo, desde quando choca, o cachorrinho quando tem seus filhinhos, está mamando, o cuidado que tem, e a gente também, o cuidado que tem com nossos filhos, desde a gestação, desde quando eles nascem até quando começam a andar e criar sua independência. Mas e aí? Até quando eu tenho responsabilidade com os meus filhos? Eu vou dar o meu exemplo. Até quando a minha responsabilidade é com meus filhos? O meu entender, na minha teoria, eu tenho responsabilidade com meus filhos até os 21 anos. Os meus filhos, a partir de 21 anos, pela lei dos homens, eles já respondem por si. O meu filho com 18 anos, ele já responde por si. Mas vamos usar a lei normal, que é do mundo todo, com 21 anos ele já alcança a maioridade. Então, a partir dos 21 anos, eu não tenho mais responsabilidade sobre ele. Não cabe mais a mim protegê-lo do jeito que eu protegia quando era bebê, quando era uma criança. Ele já tem a responsabilidade dele, ele já começa a fazer o que ele quer, do jeito dele. Então, eu tenho que deixar ele fazer. Mas tenho regras, porque ele está na minha casa, então tem que ter regras. Isso com minhas filhas foi assim, isso com ele é assim, tem regras. O meu filho com 18 anos já está trabalhando e ele tem as obrigações de ajudar em casa e tem as obrigações de fazer, de poupar e economizar para o futuro. Porque eu não quero o meu filho a vida toda comigo. Não foi para isso que Deus deixou. Não, pelo contrário, Deus falou que você vai crescer, vai deixar pai e mãe e vai seguir seu caminho. E é assim que tem que ser. E aí a gente faz uma analogia, eu faço uma analogia bem com a natureza. Eu vou fazer analogia simples, bem rapidinho, eu vou tentar ser bem rápido, com a águia, né, que é um animal maravilhoso, né? E Deus cita a águia muito na Bíblia, então eu vou usar o exemplo dela, a analogia dela. A águia escolhe até um macho para poder ter o seu filhinho. A águia fêmea escolhe o macho. Depois que ela escolheu o macho perfeito, ideal para ela, eles então preparam o ninho com todo o conforto e segurança, bem protegido, bem aquecido, botam os seus ovinhos, tem o tempo da choca, eles tratam os bichinhos na boca, com o maior zelo. O ninho dela é no alto, num penhasco, para estar bem protegido. Então ela cuida com todo carinho. Só que logo eles percebem
que ele já está grandinho, que ele já pegou a própria natureza, a própria água já vê que está na hora de ensinar mais alguma coisa para o filhote. E o que ela faz? Primeira coisa que ela faz é ir tirando as coisas do ninho, é ir limpando o ninho. Não deixar o ninho tão confortável mais para o filhote, deixando somente algumas varetas onde ele se equilibra. O filhote, lógico, não entende, mas enfim, a mãe ainda está ali, o ninho ainda está ali, ele está ainda no lugar que ele conhece, mas não está confortável. E o que acontece? Ela começa a trazer a comida, mas não deixa mais ali na boca dele, ao alcance dele. Ela põe 5 metros de distância. E não vai até ele, ela só mostra onde está o alimento e fica esperando ele vir. Logo, o filhote já percebe que se tiver que comer e sobreviver, ele vai ter que se mexer, não é? E aí, a primeira tentativa de se mexer, de sair daquele desconforto, ele cai. Então a águia vai, cata o filhote, leva de novo pro ninho. Ela não leva onde está a comida, ela leva pro ninho. E é como se ela falasse para ele, vai, de novo, você tem que ir lá pegar comida, senão você vai passar fome. E aí, de novo, o filhote se equilibra, ganha forças e vai de novo. E ele cai. E isso acontece algumas vezes. Até que o filhote percebe que ele tem forças nas asas e começa a voar, a bater. Ele segue o exemplo da mãe. Ele começa a bater as pequenas asas dele e aí então ele consegue chegar ali na comida. Se ele não conseguir chegar na comida, a mãe não vai levar. Ele vai morrer, ela não vai. O que a mãe ensina para o filhote nesse período, nessa fase? Que se ele não se esforçar, que ele não se empenhar, se ele não focar em seguir o exemplo dela, ele vai morrer. Porque a mãe águia e o pai águia entendem que se eles ficarem protegendo o tempo todo, ele vai morrer do mesmo jeito. Porque eles não vão ficar ali presos neles, eles vão ter que sair, eles vão ter que caçar alimentos. E ela percebe que se eles não se movimentarem, se eles não tiverem atitude de deixar desconfortável para o filhote, ele vai morrer. Mas cedo ou mais tarde, ele não vai passar por processos de crescimento, ele não vai se fortalecer, logo ele vai morrer. E tem um exemplo da cachorrinha de casa, que também é assim, dá mamar, os gatinhos, se você tiver um gatinho em casa, ele tem um período de cuidados, e os gatinhos mamam, e depois começa a ter dentinho, e a gata já não dá mais leite. Ela até bate neles, ela briga com eles para eles procurarem alimento, comerem a ração dela, porque ela sabe que eles não vão ficar com ela o tempo todo, porque a natureza é assim. Você não vai criar os filhos para você vai ter que criar eles até um certo determinado ponto que você julga que eles estão preparados, porque você tem que preparar eles para isso. É obrigação sim sua de preparar eles do 0 até os 21 anos, preparar ele para a vida e soltar ele, não prender mais. Vou dar um exemplo bíblico de Maria, maravilhosa. Maria zelou, protegeu, cuidou do seu filho, andava para lá e para cá de cidade em cidade protegendo Jesus. E Jesus, com 12 anos, se separou deles em Jerusalém e eles se perderam de Jesus. Quando chegaram na cidade deles, viram que Jesus não estava. E eles procuraram em toda a redondeza, procuraram em todas as vizinhanças, parentelas e não achavam Jesus. Então eles voltaram de novo para Nazaré e aí encontraram Jesus pregando no templo. E Maria chamou a atenção de Jesus, porque eles tinham separado dele e deixado eles. E Jesus repreendeu Maria com todo amor e carinho. Eu já estou preparado, você não sabe por que eu vim, mãe, né, Maria? E então, a gente não vê mais Maria repreendendo Jesus. A gente não vê mais a história de Maria protegendo Jesus o tempo todo. Porque ela sabia que Jesus tinha uma missão, sabia que ele tinha que seguir a vida dele, a missão para que ele veio. Então, ela não protege mais. E aí eu pergunto para você, você acha que Maria não queria estar lá no lugar de Jesus quando ele foi crucificado, quando ele foi chicoteado? Claro que sim. Maria queria estar no lugar dele, queria se oferecer no lugar dele, mas ela não interferiu. Mas ela não entrou, porque ela sabia do propósito de Jesus. Ela sabia que ele precisava passar por aquilo, porque tinha algo maior. Então, que sirva de exemplo para nós. Tudo tem o seu tempo, da semente e da colheita. E o seu filho também tem, e o seu papel também é de plantar e deixar ele colher o que você plantou. O seu filho, ele vai crescer sobre princípios e responsabilidades que você ensinar. E o mais importante de tudo, de você ensinar, é você dar exemplos. Isso é crucial. E eu sou exemplo disso que eu estou aqui hoje fazendo esse vídeo para você. E estou motivando os meus filhos a também fazerem, os meus filhos também ensinarem o que eles aprenderam. E é contagiante. As palavras, os conselhos, contagia, transborda. Mas os exemplos são os que mais formam os nossos filhos para a vida, são os que mais preparam nossos filhos para a vida lá fora. São os nossos exemplos. E eu convido você hoje
a deixar seu filho fluir, a deixar seu filho seguir o seu caminho. Não prenda ele, não vá contra a lei de Deus, não vá contra a lei da natureza. Solte o seu filho. Se ele vai errar, ele vai errar. Ele vai pecar, ele vai cair, ele vai cair. Mas não fica pegando ele o tempo todo na mão, não fica pegando ele o tempo todo abraçando e socorrendo ele. Porque o fato é que você vai morrer e ele vai ficar sozinho. E aí a sua responsabilidade é muito maior. Porque se ele não sobreviver lá fora, ele vai te culpar porque você não ensinou ele. Porque hoje eu vejo que muitos conselhos que minha mãe deu eu não acatei, eu não trouxe para minha vida. Eu sofri, eu aprendi, foi necessário. Eu acredito que você não quer que seu filho sofra da pior maneira, que sofra pelo mundo, mas que você ensine, porque a gente, mãe, pai, quando ensina, é com amor, é com carinho. E o melhor aprendizado que você pode dar para o seu filho é isso, é ensinar ele com amor e com carinho. E você, filho, siga teu caminho, não dependa mais do seu pai, da tua mãe. Tenha responsabilidade sobre a sua vida. Seja responsável. Honrar pai e mãe é deixar eles dormirem à noite tranquilos. Isso é honrar pai e mãe. Ser próspero, ser verdadeiro, ser responsável. Honre seu pai e sua mãe sem trazer preocupações para eles. E hoje é isso que eu tenho que compartilhar com vocês. Eu senti essa necessidade. E eu espero que tenha sido de grande valia, que eu aprendi muito ao longo do tempo com os meus filhos, eles me ensinaram muito e eu tenho dito muito para eles. Fluam, seja um rio na vida das pessoas e eu deixo eles fluírem. Um abraço grande, dá aquele like, faz aquele comentário construtivo que é muito importante e espero você no próximo vídeo. Gratidão por ter nos acompanhado até agora. Um abraço grande, tenha um dia maravilhoso.